Howard Phillips Lovecraft, conhecido mundialmente como H.P. Lovecraft, foi um dos mais influentes escritores do gênero de terror e ficção científica do século XX. Neste vídeo, exploraremos a vida e o legado desse mestre do horror cósmico, cujas criações assombrosas continuam a cativar e inspirar leitores ao redor do mundo, mas isso tudo e muito mais logo após a vinheta. H.P. Lovecraft nasceu em Providence, Rhode Island, em 1890. O escritor teve uma vida marcada por tragédias e desafios pessoais. Lovecraft possuía uma paixão precoce pela leitura e escrita, algo que ajudou a revolucionar o gênero do terror, ficção estranha, científica, fantasia e horror, atribuindo-lhe elementos fantásticos típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica, sendo mais conhecido por sua criação dos mitos de Cthulhu. Durante a juventude, Lovecraft se dedicou a escrever poesia, mergulhando no gênero da ficção e do terror apenas a partir de 1917, quando publicou seu primeiro trabalho profissional, O Conto de Dagon, na revista Twilight Tales. Infelizmente, sua mãe não chegou a ver seus trabalhos publicados, pois morreu em 1921 após complicações de uma cirurgia. Lovecraft originou o ciclo de histórias que posteriormente foram agrupados nos mitos de Cthulhu e o grimório fictício conhecido como Necronomicon, onde por algum tempo acreditou-se que o item profano era real, o que não é de fato. O terrível Necronomicon atribui em suas histórias a um estranho árabe chamado Abdul al-Zared, através do qual os seres humanos em suas histórias entravam em contato com o panteão de entidades criadas pelo autor. Lovecraft era assumidamente conservador e anglófilo, um homem que era apaixonado pela cultura e o povo inglês, o que pode ser observado em seu poema An American to Modern England, publicado em janeiro de 1916. Seu estilo literário emprega arcaísmos, vocabulário e ortografia marcadamente britânicos, fato que contribui em muito para aumentar a atmosfera de suas histórias, como no conto O Caso de Charles Dexter Ward, que contém referências a personagens que viveram antes da independência das 13 colônias, bem como a comércios existentes entre os séculos XVIII e XIX. H.P. Lovecraft chamava seu princípio literário de cosmicismo ou horror cósmico, onde a vida é incompreensível ao ser humano e o universo é infinitamente hostil aos seus interesses. Suas obras expressam uma profunda indiferença às crenças e atividades humanas, assim como uma atitude péssima e cínica, muitas vezes desafiando os valores do iluminismo, romantismo, cristianismo e humanismo. Os protagonistas de Lovecraft são criaturas conhecidas como os Antigos e são o oposto dos protagonistas tradicionais, criaturas donas de horror oriundos do abismo. Durante sua vida, H.P. Lovecraft teve um número relativamente pequeno de leitores, mas sempre estava em grupos de escritores para colher novas ideias e encorajava outros escritores a inovar suas criações. No entanto, com o passar das décadas, sua reputação se elevou póstumamente e hoje ele é considerado um dos escritores de horror mais influentes do século XX. Joyce Carol Oates disse que H.P. Lovecraft, assim como Edgar Allan Poe do século XIX, tem exercido uma influência incalculável sobre sucessivas gerações de escritores de ficção de horror, e Stephen King classificou Lovecraft como o maior praticante do século XX do conto de horror clássico. O período imediatamente após seu divórcio foi o mais prolífico de Lovecraft, no qual ele se correspondia com vários escritores estreantes de horror, ficção e aventura. Entre eles, seu mais ávido correspondente era Robert E. Howard, criador de Conan, o Bárbaro. Algumas das suas mais extensas obras foram escritas nessa época, como Nas Montanhas da Loucura e O Caso de Charles Dexter Ward, seu único romance. Lovecraft possui muitos contos de sucesso como A Chave de Prata, Nas Montanhas da Loucura e o ícone da cultura pulp, O Chamado de Cthulhu.
Algo muito curioso se dá ao fato de que muitos dos trabalhos de Lovecraft foram diretamente inspirados por seus constantes pesadelos, o que contribuiu para a criação de uma obra marcada pelo subconsciente e pelo simbolismo. Suas maiores influências foram Edgar Allan Poe, por quem Lovecraft nutria profunda afeição, e Lord Dunsany, cujas narrativas de fantasia inspiraram suas histórias em Terras de Sonho. Lovecraft é um dos poucos autores em que a obra literária não tem meio termo, volta-se única e exclusivamente para o horror, tendo como finalidade perturbar o leitor depois de atraí-lo para o ambiente e o clima daquilo que lê. Suas histórias, à primeira vista, aparentam ser banal de início, para revelar o horror por trás dela, como no romance O Caso de Charles Dexter Ward, no qual a atmosfera de normalidade se desfaz à medida que o autor revela, aos poucos, o resultado da pesquisa que o citado Charles fizera tentando encontrar seu antepassado, que havia sido obscurecido propositalmente. Além desta atmosfera, outros ingredientes da fórmula Lovecraftiana para seduzir o leitor é o uso da primeira pessoa, porque na maior parte de seus contos, como o chamado de Cthulhu, Um Sussurro nas Trevas, A Cor que Caiu do Céu, Sombras Perdidas no Tempo e Nas Montanhas da Loucura, é narrada em primeira pessoa, mergulhando o leitor pouco a pouco na narrativa. As constantes referências nas histórias de Lovecraft a horrores, monstros e divindades ancestrais acabaram por gerar algo análogo a uma mitologia, popularmente conhecida como Cthulhu Mythos, expressão criada após a morte do autor pelo escritor August Derleth, um dos muitos escritores a basearem suas histórias na mitologia criada por Lovecraft. O Cthulhu Mythos contém vários panteões de seres extradimensionais que reinaram sobre a Terra há milhares de anos. Estes seres eram tão poderosos que eram ou podiam ser considerados deuses. Alguns deles, inclusive, teriam sido os responsáveis pela criação da raça humana e teriam uma intervenção direta em todas as histórias do universo. Algumas das histórias de Lovecraft mostram a paixão deste por gato, que o levou a criar a fictícia cidade de Ulthar. Essa última é mencionada na história Em Sonhos, A Procura da Desconhecida Kadaf. Lovecraft criou também um dos mais famosos e explorados artefatos das histórias de terror, o Necronomicon, um fictício livro de invocação de demônios escrito pelo também fictício Abdul al-Zared. Até hoje, é popular o mito da existência real deste livro, fomentando especialmente pela publicação de várias edições falsas do Necronomicon e por um texto da autoria do próprio Lovecraft, explicando sua origem e percurso histórico. Lovecraft também escreveu o ensaio O Horror Sobrenatural na Literatura, ainda considerado o mais importante sobre o gênero, mesmo tendo se passado mais de 70 anos de sua publicação. O surgimento posteriormente de autores como Robert Bloch e Stephen King não alterou este fato. O impacto de Lovecraft na literatura e cultura pop vai além de sua própria vida, estando presente em filmes, animações, séries, jogos e tantas outras mídias, incluindo o RPG de mesa, e mesmo após décadas de sua morte, o interesse e a apreciação pela obra do autor continuam crescendo. É inegável que H.P. Lovecraft permanece um dos escritores mais emblemáticos da literatura de terror, com uma legião de fãs dedicados e um impacto cultural profundo. Sua habilidade de explorar o desconhecido e o inexplicável continua a inspirar a imaginação dos leitores, tornando-o imortal dentro do universo literário. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado aqui até agora. Até a próxima.